Hoje vou resumir os rácios e indicadores mais usados nas análises de empresas e investimentos e também mostrar-te como podes usar o Yahoo Finance para descobrir informação financeira, usando a Apple como exemplo. Vamos a isso. We want to see what has caused businesses to go bad, and the biggest thing that kills them is complacency. The single most important thing to me in the stock market for anyone is to know what you own. The world does not belong to the pessimists, believe me. Olá malta, eu sou o António, o gajo do Fire, e hoje trago um tema que foi pedido mais que uma vez nos comentários dos últimos vídeos, abordar de forma simples e rápida os indicadores financeiros que muitas vezes uso nos meus vídeos. Muitas vezes esqueço-me que posso estar a dizer coisas como PE, Market Cap ou Dividend Yield e que vocês aí desse lado podem não conhecer os termos, o que torna a minha mensagem bastante difícil de ser apreendida e pode afastar as pessoas que estão a ver o vídeo. E para resolver isto, hoje vou tentar ser o mais prático possível, vou abrir o Yahoo Finance na página da Apple e guiar-vos pelos indicadores que acho mais importantes lá, por isso vamos passar agora rapidamente para a minha tela. E aqui estamos na página do Yahoo Finance, que é o principal site que uso para me manter a par do que se passa no mercado. Aqui no Yahoo Finance vocês podem marcar as empresas que seguem com esta estrelinha aqui e elas ficam na vossa watchlist, que é muito útil para acompanhar a cotação da ação e as notícias que vão surgindo sobre a empresa. E aqui estamos na página principal da Apple, que nos mostra basicamente o sumário da empresa e nos dá alguns indicadores base para começarmos aqui a ver a análise. E o que salta em primeiro lugar mais à vista é aqui o gráfico, onde vocês podem brincar basicamente com os períodos temporais e ver como é que o preço da ação tem evoluído em diferentes períodos, como por exemplo aqui estamos a ver a evolução do preço nos últimos 5 anos, que foi na verdade um enorme crescimento por parte da Apple, ou ir mesmo até ao máximo, que nos dá um enorme período temporal. Mas a parte do gráfico é fácil, vamos passar agora aqui para estes indicadores aqui à esquerda e vamos tornar isto fácil para vocês. Ok, vamos então começar aqui pelos indicadores, alguns são mais simples, outros mais complicados, eu vou tentar ser o mais rápido possível nos mais simples e ser um bocadinho mais aprofundado nos mais complicados. O Previous Close é o preço a que a ação fechou no dia anterior de negociação, o Open é basicamente o preço a que abriu no dia em que estamos. Neste caso, o Previous Close é o preço de fecho de quinta-feira e aqui é o preço de abertura de sexta-feira. O Bid e o Ask são valores que relacionam os preços que compradores e vendedores estão dispostos a comprar e vender a ação, consoante as ordens de compra e venda que há no mercado, sendo que quando os preços se encontram, se dá uma transação. O Days Range é o intervalo de preço a que a ação negociou durante o dia, é bastante simples, e o 52-Week Range é semelhante, mas em vez de ser num dia, é no intervalo de 52 semanas. E por aqui, vendo este intervalo de 53 a 145, vemos quão volátil foi o mercado no último ano. O volume é o número de ações trocadas e o average volume é o número de ações médias trocadas, sendo que acredito que isto seja num dia. Ou seja, num dia foram trocadas 164 milhões de ações da Apple, sendo que este dia foi sexta-feira, um dia que houve alguma volatilidade no mercado, e o número de trocas foi superior ao número médio de trocas. Do lado direito, passamos aqui ao Market Cap, que não é mais que o valor total da empresa. E chegamos a isto multiplicando o preço da ação pelo número de ações emitidas. Ou seja, este número vai mudando constantemente à medida que o preço da ação também muda. Aqui o beta é algo mais complicado de calcular, mas resumidamente ele relaciona a variação do preço da ação com a variação do mercado. Por exemplo, um beta de 1 significaria que aquela ação se movimentaria de forma muito semelhante ao mercado. Ações com betas acima de 1 movem-se de forma mais acentuada que o mercado, ou seja, têm mais risco, mas também mais potencial de retorno, e betas abaixo de 1 movem-se menos que o mercado, ou seja, são mais estáveis e tenderão a ter um menor retorno. A Apple, neste caso, tem um beta de 1.27, ou seja, nos últimos 5 anos, sempre que o mercado se mexeu 1%, quer para cima, quer para baixo, a Apple mexeu-se 1.27%. Este indicador é algo que vocês podem usar para gerir o risco do vosso portfólio. E agora, antes de olhar para o PE Ratio, vamos olhar para o EPS. E sendo que o EPS não é mais que o lucro por ação da empresa. E chegamos lá dividindo o lucro líquido da empresa nos últimos 12 meses pelo número total de ações. Quando temos aqui TTM, isto não é mais que Trailing 12 Months e quer dizer os últimos 12 meses, ou seja, este indicador diz respeito aos últimos 12 meses desde o dia 2. Ok, o PE Ratio dos últimos 12 meses é o Price to Earnings Ratio, representa o valor do preço da ação a dividir pelo lucro da ação que a empresa tem nos últimos 12 meses. Podem olhar depois para este valor como o valor que pagam por cada dólar de lucro da empresa. Na Apple, quando dividimos o preço da ação, que é 121.26, como vemos ali em cima, pelos 3.69 do resultado por ação, chegamos a um PE de 32.89.
Ou seja, a este preço, quando compramos a ação, isso quer dizer que estamos dispostos a pagar 32,89 dólares por cada lucro que a Apple tem nos últimos 12 meses. Este rácio é muito útil para comparar a empresa com o mercado e com os seus concorrentes e para perceber se ela pode estar sobre ou sobrevalorizada. Contudo, isto deve ser sempre tido em conta com outros conjuntos de fatores, como a solidez da empresa, o seu potencial de crescimento, entre outros. Passando agora mais para baixo, o Earnings Date é simplesmente a data em que a empresa divulgará os seus resultados do trimestre. Depois temos o Forward Dividend Yield. Isto relaciona o preço da ação com o seu dividendo, sendo que quando falamos de forward, estamos sempre a falar do futuro, ou seja, com base nas previsões dos analistas ou mesmo da própria empresa, que por vezes nos diz o que espera ir fazer nos próximos trimestres ou nos próximos anos. E este indicador é calculado dividindo o valor do dividendo pelo preço da ação. Isto dá-nos em percentagem o retorno que teremos com dividendos com a empresa, que no caso da Apple está nos 0,68%. Malta, ainda no que diz respeito ao dividendo, o ex-dividend date é a data em que a ação deixa de negociar com direito a receber os dividendos. E trocando isto por miúdos, no caso da Apple, se tivesses comprado a ação depois do dia 5 de fevereiro, não terias direito ao dividendo do período anterior, seja ele trimestral, semestral ou anual, depois isso depende de empresa para empresa, sendo que o dividendo seria pago à pessoa que detinha a ação no final do dia 5 de fevereiro. Por fim, nesta página temos o One Year Target Estimate, que é basicamente o preço médio que os analistas prevêem que a ação valha no próximo ano. Sendo que isto é pura e simplesmente baseado em opiniões, não devem olhar a isto para basearem os vossos investimentos, porque os analistas, na verdade, falham como caraças. Ainda aqui na parte do sumário, se fizerem scroll, vão encontrar várias notícias sobre a empresa. E para além das notícias, mais aqui à direita, podem encontrar o ESG Risk, que é uma nota que diz respeito ao risco total que se vê na empresa no capítulo de ambiente, de governação e social. Neste caso, a Apple tem aqui um valor bastante baixo e um risco baixo, mas se fôssemos, por exemplo, e podemos fazer isso rapidamente, pesquisar aqui a ExxonMobil, podemos ver que neste caso o ESG Risk da ExxonMobil é bastante maior, porque esta é uma empresa que tem um negócio com base no petróleo, ou seja, a termos ambientais o risco é bastante elevado. Isto é basicamente outro indicador que vocês podem ter em atenção para medir o risco da vossa empresa. Mas voltando rapidamente à Apple, podemos fazer o resto do scroll e encontrar aqui as receitas da empresa em comparação com os lucros num gráfico, e ver aqui também o que os analistas dizem sobre a empresa e sobre o tal preço médio que já vimos ali em cima. Malta, aqui com o sumário e com estes indicadores vocês já ficam a perceber mais ou menos grande parte do vocabulário que eu e outras pessoas usam para avaliar empresas. Mas vou aqui à página de estatísticas para ainda ir aprofundar um bocadinho mais outros rácios. Aqui gostaria de apontar o Forward PE, que é exatamente igual ao PI, mas calculado com as previsões do resultado para o próximo ano e pode ser muito útil em empresas de rápido crescimento. Saltando aqui para baixo para o Price to Sales, isto é o preço da ação a dividir pela receita anual. Isto também é muito usado em ações de crescimento. Passando aqui para baixo, acho também importante falarmos sobre as margens da empresa, que é super importante no negócio. A margem operacional é basicamente o lucro antes de pagar impostos e juros, e podem olhar para isto como uma percentagem da receita que fica na empresa antes de pagar esses tais impostos e juros. E passamos da Operating Margin para a Profit Margin. E a Profit Margin, ou margem de lucro, não é mais do que a tal percentagem que fica na empresa após pagar os juros e os impostos. Sendo que na Apple podemos ver que temos aqui margens relativamente interessantes e que basicamente por cada dólar de receita que a Apple recebe, 21 cêntimos ficam na empresa como lucro. E continuando aqui o nosso scroll, vamos passar a outro dos termos muito usados, que é o EBITDA. O EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações. E é muito usado para perceber a capacidade da empresa para pagar as suas obrigações perante terceiros, uma vez que mostra quanto dinheiro é que a empresa está a gerar com o seu negócio. Para além do EBITDA, também queria-vos falar aqui dos cash flows. E o cash flow é muito importante e, resumidamente, cash flow é o fluxo de caixa gerado pelas operações da empresa e mostra a capacidade que a empresa tem de gerar capital, quer para investir no negócio, quer para pagar a acionistas. E neste caso podemos ver que a Apple gera muito dinheiro e tem um cash flow operacional de 89 bilhões de dólares. Sendo que o cash flow difere um bocadinho do EBITDA porque aqui tem mesmo a ver com a capacidade de geração de dinheiro, ou seja, com a gestão da tesouraria da empresa. Por fim, aqui do lado direito ainda há outros indicadores que vos quero mostrar, sendo o primeiro Shares Outstanding, isto basicamente é o número total de ações da empresa e é usado para calcular o lucro por ação e outras métricas que são calculadas com base no número de ações da empresa.
E o último dos indicadores que vos vou falar é aqui o float. O float é a quantidade de ações que está disponível no mercado. Isto porque muitas vezes o capital emitido é apenas disperso parcialmente no mercado. Uma ação com um float baixo é menos líquida e pode ser mais difícil de vender, ou por outro lado pode estar mais aberta a manipulações do preço. Malta, isto foi tudo o que tivemos por hoje. Foi uma explicação mais superficial, mas acredito que possa ter sido útil para começarem a entender alguns dos termos que utilizo aqui no canal, mas também no Mercado Mora ao Lado, o podcast onde eu falo de ações com o Ricardo e o Henrique. Se vocês tiverem interesse nesse podcast, podem ir à página do meu canal e ela está nos canais parceiros. Mas se tiverem aqui alguma dúvida sobre os indicadores que foram apresentados ou tiverem dúvidas sobre outro indicador que eu não falei, digam-me nos comentários e eu vou dar o meu melhor para responder da melhor forma possível. Se gostaram deste conteúdo, peço que deixassem o vosso gosto para o vídeo chegar a mais pessoas e subscrevam o canal para continuar a ver esta cara linda a falar de finanças e investimentos. E até nos encontrarmos de novo, que o mercado seja contigo.